Falar em química traz diferentes emoções para cada pessoa que escuta. Para a grande maioria, é aquela matéria chata da escola que envolve elementos e fórmulas complicadas. Mas a química está muito mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos. Além dos produtos de utilidade doméstica que conhecemos, a química está também em todos os alimentos e até nas nossas emoções e sentimentos. Mas qual a relação da química com a nossa espiritualidade? Estamos prestes a conhecer a fórmula que pode mudar padrões e transformar o mundo todo, S3H2R. Seguindo os ensinamentos deixados para nós pelo Mestre dos Mestres, essa fórmula foi pensada e estudada para que possamos viver a vida plena que nos foi prometida. Humanamente santos. Sabemos que só há um santo e que nossa carne não nos deixa chegar aos padrões de Cristo. Mas cabe a nós buscar a santidade a cada dia, cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida em nossa vida diária. Humildemente servo, porque nem mesmo o Rei dos Reis veio para ser servido, mas para servir. Portanto, sejamos humildes nas nossas atitudes para com o próximo. Radicalmente simples, assim como Jesus, que não se importava com o que vestia ou com quais marcas usava, não devemos nos moldar aos padrões do mundo e radicalizar, ser diferente, ser espelho onde se vê a luz de Cristo. Vamos viver a fórmula S3H2R. Para vocês, viu? Sejam muito bem-vindos. Gente, nós estamos estudando essa fórmula. Essa fórmula é uma junção de 6 letras, sendo que os 3 eixos principais são os 3 S's. Santo e simples. O H2 e o R são adjetivações. O que é um adjetivo? Olha o português aqui, hein? O que é um adjetivo? Um adjetivo é alguma coisa que dá qualidade àquilo que existe. Eu digo, minhas noras são Luana e Thaís. Aí eu digo, minhas noras são lindas. Então eu dou qualidade a elas. Aquilo é um carro preto. Então o que dá qualidade a algo que existe é o adjetivo. Então esse H2 e esse R são adjetivos para os 3 S's. Santo, servo e simples. Entendendo que, estou falando isso principalmente para quem chegou agora. Entendendo que a nossa vida, conforme a vontade de Deus, exige que sejamos santos, porque Ele é santo, servos, porque Ele foi essencialmente servo em Cristo Jesus, e simples, e aí amanhã eu vou falar por que simples, amanhã não, hoje à noite. Mas não santos da maneira religiosa, mas santos na vida, por isso o primeiro H, o que eu chamo de humanamente santo. Mas não servo como os espíritas. Alguém falou de espiritismo aqui, e o espiritismo não pode funcionar sem serviço. Mas a grande diferença do serviço do espírita é que o espírita, quando serve, ele está pensando em quem efetivamente, no fundo do fundo do fundo do fundo do fundo, ele está pensando em quem? Quem conhece minimamente aqui as leis, os dogmas, a doutrina do espiritismo kardecista, né? Que é o espiritismo que eu estou falando, sabe que um espírita, quando serve, está pensando em quem? Nele mesmo. Por que ele serve? Desculpa, não é por quê, mas para que ele serve? Ele acredita na reencadernação da vida, né? Então usa esse caderno todinho, suja todo, e depois a gente ganha um caderno de páginas brancas em outras vidas, que o nome disso é reencarnação. Ele acredita na reencarnação. E ele pensa assim, se eu estou sofrendo aqui, quanto mais eu purgar, isso parece com a doutrina do purgatório da Igreja Católica, quanto mais eu purgar o meu sofrimento aqui, e eu só posso purgar isso com boas obras, mais eu terei uma vida tranquila quando eu voltar. Então, por exemplo, se eu sou aqui um favelado
Eu vou fazer o bem para que eu volte como um rico. Então ele está pensando nele. Mesmo que seja só na outra vida, é um serviço egoísta. Ego é uma palavra grega que significa eu. Então é um serviço para mim mesmo. É um serviço que vai beneficiar a mim mesmo. Hoje eu quero pregar sobre o segundo H, que é o humildemente. É esse humildemente que caracteriza a nossa servidão. E aí está a grande diferença do serviço cristão para o serviço espírita. E aí essa história do homem rico, eu disse: Moisés, como é que você sabia que eu ia pregar sobre isso? Ele disse: eu sabia. Eu disse: não sabia não, que eu pensei nisso hoje, quando faltava 15 minutos para o culto, e você bota exatamente esse vídeo, que é o texto que a gente vai ler, que vai fundamentar a pregação. Então só posso entender que tem um espírito só aqui. Bom, a grande diferença é que o espírita, ou aquele jovem rico, que disse: eu já faço todas essas coisas desde pequeno, ele serve para atrair alguma coisa para si próprio. Seja glamour, seja aplausos, seja reconhecimento, ou seja uma vida boa na próxima encadernação. Seja o que for, este serviço tem como foco principal eu. O serviço cristão precisa ser exercido em humildade extrema, porque tudo que nós fazemos para servir aos outros, nós não fazemos porque nós somos bonzinhos. Nem também nós temos que fazer pensando em nós mesmos. Nós fazemos porque Deus, veja aí a música da casa, que habita em mim, me impulsiona a praticar a minha fé que eu tenho nele por obras para o outro. Isso é gaivota. Isso cai na prova. Vamos destrinchar isso. Abra sua Bíblia em Lucas 18 e em Romanos capítulo 8. Não. Capítulo 7. Romanos 7, 19. E Lucas 18, 18. Lucas é fácil de decorar esse texto, hein, gente? Olha, Lucas 18, 18. 18, 18. É fácil de decorar. E Romanos 7, 19. Lucas 18, 18 e Romanos 7, 19. É a minha? Bendita aí de Fortaleza, hein? Vai de novo. Lucas 18, 18, Romanos 7, 19. Primeiro é Lucas 18, 18. O segundo é Romanos 7, 19. Lucas 18, 18 é o mesmo texto que estava escrito nesse livro, nesse vídeo, só que esse vídeo escolheu Mateus 19, de 16 a 22. Mas é o mesmo texto. Também Marcos 10, de 17 a 22. É o mesmo texto. Posso ler? Ok? Lucas 18, 18. É só para a gente massificar mais ainda o texto, mas o filme disse tudo. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Estranho isso, né? Estranho, porque todo mundo sabe que Jesus foi bom. Mas quando chamaram Jesus de bom, Jesus disse: por que você me chama de bom? Grave isso aí na sua mente. O cara chega diante de Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ao invés de responder, censura o homem: por que você me chama de bom? Bom é só Deus. Vamos lá, 20. Jesus agora, depois de exortá-lo, responde: você conhece os mandamentos? Não adultere, não mate, não furte, não diga mentiras, honre ao seu pai e à sua mãe. Esse é um dos principais. E ele disse:
Tudo isso eu tenho feito desde quando eu era jovem. Estou na boa, pensou esse cara. Jesus disse uma receita que eu compro ao pé da letra. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Venda tudo o que tens, dê aos pobres, e assim você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e segue-me. Preste atenção nisso. Depois disso, venha e segue-me. Mas ouvindo estas palavras, o jovem ficou muito triste, porque era riquíssimo. Romanos 7,19. Paulo dizendo: porque não faço o bem que eu prefiro, mas eu faço o mal que eu não quero fazer. Veja o versículo 24. Paulo, olhando para ele mesmo, diz: eu sou um miserável. Quem pode me livrar deste corpo que é inclinado para o que é mal? Eu sou um miserável. Quem pode me livrar desta minha inclinação carnal para o mal? Paulo reconhece que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele fazia. Vamos aqui. Que bom aí que não tem tanta gente dormindo. Isso é legal. Vamos aqui. Primeira lição que a gente tira desse texto, para a gente entender que esse nosso serviço tem que ser feito em extrema humanidade. Primeira lição: nós não valemos nada mesmo. Olha, querido e querida, se Jesus disse eu não sou bom, mesmo Jesus sendo, o que nós devemos dizer, hein? Jesus ontem disse: eu lavei os pés de vocês para que eu dê o exemplo a vocês, e agora vocês vão e façam o mesmo. E agora Jesus diz: eu não sou bom, bom só tem um, que é o Pai. E Paulo, que era o grande Paulo, diz: eu sou um miserável, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Quem vai me livrar desta minha inclinação para o mal? Todos nós somos assim, todos nós somos assim. Então, servir a Deus, servindo aos outros, e ter o serviço como principal identificador do nosso discipulado, requer de nós, requer de você, requer de mim, uma grande luta contra você mesmo, contra eu mesmo, para que a glória da nossa ação sempre seja para Deus. Você entende isso? Uma vez eu fui apresentar um pregador, ele era o pregador mais famoso de Pernambuco. E na época, vocês não conhecem esse cara não. E ele era muito boçal, muito boçal, muito boçal. E fui eu que convidei, eu era seminarista, fui eu que convidei esse homem. Meu pastor ficou com medo de apresentar esse cara. Eu já contei essa história para a IBC, não sei quantos se lembram. E disse: Zé Marcos, aí Cris se lembra, né? Também Cris, todo domingo há 13 anos escutando as pregações, as histórias se repetem. Zé Marcos, apresenta aí o doutor. E eu peguei o último livro que ele tinha escrito, e saí lendo todos os títulos dele. O pastor José Marcos da Silva é bacharel em teologia pelo Seminário Batista do Norte do Brasil. É bacharel em história pela Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu fui dizendo, é mestre em... Aí ele era mestre em teologia, mestre em história, doutor em teologia, doutor em história e pós-doutorado em teologia. E o cara era o cão chupando limão com sal. Porque o cara que é o cão chupando manga já é o cara chupando limão com sal, aí é que é o cara mesmo. E saí apresentando. Ele foi presidente, Charles já sabe de quem eu estou falando. Ele foi presidente da Convenção Batista do Pará. Ele foi presidente de emérito, de lá presidente emérito, presidente de honra. Ele foi presidente por tantas vezes da Convenção Batista de Pernambuco. Ele é historiador da história dos batistas brasileiros. Ele escreveu não sei quantos livros, e o livro principal dele é o livro tal, tal e tal e tal. E com muito prazer eu passo a palavra ao doutor fulano de tal. Então ele veio, né? Pegou o microfone. E eu acho que vocês se lembram do jeito que ele falou. Ele tinha uma voz parecida com a de Cid Moreira. Agora tu não tem mais dúvida de quem é. E ele fez: o seminarista me apresentou muito bem, mas
Ó, quando você escutar um pregador que vai dizer uma palavra que termina em S e ele dá uma crescida no S, tenha medo desse cara. Mas esqueceu o meu principal título. Aí eu disse, mas rapaz, eu sou mole mesmo. Que danado de título eu esqueci. Ele fez de servo do Senhor. Aí eu disse, tá bom. Amém. Deus seja louvado. Eu não estou dizendo que esse cara buscou glória para ele. Mas eu já vi muitos pastores sendo apresentados assim. Fulano de tal é bacharel nisso, é bacharel naquilo, pastoreia a igreja tal, barará, e além de tudo isso, é um grande servo do Senhor. E essa expressão, grande servo do Senhor, para mim, ela é uma expressão completamente bagunçada. Porque se é servo, não pode ser grande. Tá ligado? Porque um servo só cresce para baixo. Porque quanto mais você cresce como servo, mais você tem que descer, porque senão você deixa de ser servo. Se um servo cresce para cima, ele vai se tornar depois senhor. Então um servo só pode crescer para baixo, é igual raiz de bambu, só pode crescer para baixo. Então não existe grande servo do Senhor. Capite? Entende? Não pode haver glamour para nós, não pode haver honra para nós. Eu sei que nós chegamos aqui e dizemos parabéns ao grupo tal que lavou tal, mas Arum tem uma frase interessante, ele disse, então vamos dar como é que você diz? Das palmas? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida deles. Isso é interessante, tem ciência nesse negócio. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dele. Então, quando nós servimos, meus irmãos, nós não servimos porque nós somos bons, porque nós não somos bons. Nós servimos porque Deus tem o que na nossa vida, ocupa o que na nossa vida? Primeiro S, ele ocupa o quê? Primazia na nossa vida. E essa primazia que o Senhor exerce em nossas vidas, tem que atingir o que na nossa vida? O primeiro H, a nossa humanidade toda. E se ele exerce primazia em nossas vidas, nós temos que nos parecer ao máximo com Jesus. E para sermos parecidos com Jesus, nós temos que ser ao máximo o quê? Segundo S. Servos. Mas se nós que somos servos não soubermos lidar com a glória que vem pelo serviço que nós prestamos, nós nos afundaremos. Por isso que nós não podemos ser apenas servos, nós temos que ser o Ruperetas. Quem estava acordado quando eu falei ontem do Ruperetas? O que é o... Oh, que bom. O que é o Ruperetas? É o pior do pior do pior de todos os escravos. Por isso que nós temos que ser humildemente servos, porque nós não somos nada. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. E o mal que nós não queremos fazer, esse nos atrai, esse nós fazemos. O próprio Jesus rejeitou o título de bom. Quem era aquele jovem de Mateus 19, de Lucas 18 e de Marcos 10? Quem era aquele jovem? Aquele jovem era um homem bom. Conhecia os mandamentos. Ele não foi ao encontro de Jesus à toa. Mas, queridos, olhe. Desculpa, Lucas, desculpa. Eu estou perdido num quadrado aqui que eu não posso sair dele, senão a filmagem vai ficar ruim. Desculpa. Mas, queridos, preste atenção numa coisa. Jesus, mais do que você, ele conhece o mais profundo do seu coração. E Jesus é o cara que quando ele quer mexer com a gente, ele chega, quando ele quer nos transformar, ele chega diretamente na ferida que nos afasta dele e diz, é aqui que eu quero que você mude. Uma vez eu estava muito cansado, sentindo dores nas costas e fui para o hospital me consultar um médico. Quando cheguei lá, encontrei o médico passando no corredor, a gente já tinha um conhecimento, porque ele era militar também, e eu disse, doutor, vim aqui me consultar, vai ser com o senhor, mas ele disse, o que é que você tem, Zé Marcos? Eu disse, olha, eu estou muito cansado e eu estou sentindo muitas dores nas costas, e aí ele disse, se vira aí. Gente, eu estava sentindo uma dor localizada num cantinho desse tamanho assim das minhas costas. Ele fez, é aqui, e ele botou o dedo no canto da minha dor, eu fiz, como é que o senhor sabe? Ele disse, o que é que você faz?
Eu sou sargento lá no quartel, eu sou seminarista, eu estudo teologia toda noite e eu sou pastor da Igreja Batista em Coqueiral. Ele fez, isso é estafa. Não tem remédio. Pare um pouquinho e descanse. Então ele sabia e ele foi direto no ponto, não precisou de 1 minuto de conversa. Jesus nos conhece, muito mais do que aquele doutor conhecia a doença. Então Jesus vai no ponto. Quando aquele cara chega e diz, bom mestre, é porque aquele homem era acostumado a ser chamado de bom. E ele sabia disso, Jesus sabia disso. E porque ele era acostumado a ser chamado de bom, ele vai tratar Jesus do jeito que Jesus, ou do jeito que ele quer ser tratado por Jesus. Ele achava que aquele encontro de mestres e discípulos ia ser um encontro de bajulações. Mas Jesus quebra o coração daquele cara. Jesus diz para ele, você está me chamando de bom? Só um é bom, que é Deus. Ou seja, Jesus diz para ele, meu irmão, preste atenção, esse esqueminha que você aqui está embriagado com ele, de usar o seu dinheiro para dar esmolas, para fazer coisas boas e ganhar glamour, não serve. E Jesus diz a resposta clássica. Os mandamentos são esses, A, B, C, D, E, F, G, H, você conhece todos eles. Ele diz, mas Senhor, eu já faço. Aí Jesus faz igual aquele doutor fez comigo, é aqui a sua dor. Jesus diz, eu sei que você já faz, mas tem uma coisa que eu peço a você para que você me siga. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres. O que é que Jesus estava pedindo para aquele sujeito? Se abster de todas as suas riquezas, não necessariamente pelas riquezas, até porque realmente as riquezas podem ser uma grande facada no peito, mas Jesus sabia que aquele ali era o instrumento que aquele cara tinha para os holofotes irem em sua direção, para que ele tivesse no centro das atenções. Você sabia que acontece isso na vida de muitos cristãos bons? Eles fazem o bem para ganhar os louros, para ganhar as coroas, para ganhar os aplausos. Esse tipo de serviço, ou esse tipo de caracterização não serve para o serviço ao Senhor. Quando Jesus manda ele vender tudo, Jesus está dizendo para ele, para de querer se justificar, para de querer os aplausos para a sua bondade. Ninguém é bom porque quer ser bom. Lembra da história da conversa com meu pai? Quando uma pessoa entrou na minha casa e agrediu bastante a meu pai e minha mãe. Lembra da história? Lembra não, né? Tinha uma pessoa vivendo numa situação muito difícil. E eu não tive outra saída a não ser levar essa pessoa com os 2 filhos para dentro da minha casa. Minha mãe estava morando lá com meu pai. E minha mãe chegou para mim e disse, se ela não for embora, disse a meu pai foi quem me disse, se essa mulher não for embora, eu vou embora. E eu fiquei entre a cruz e a espada, porque alguém tinha que sair da minha casa. Ou aquela mulher que eu não tinha nada a ver com ela, ou a minha mãe que eu tinha tudo a ver com ela. E foi uma decisão difícil, muito difícil. Mas eu decidi que se alguém tivesse que sair, quem sairia seria minha mãe. Porque Deus tinha mandado eu colocar aquela mulher dentro da minha casa, com seus filhos. E isso foi muito difícil para mim, porque eu vinha chegando de Natal cansado, morrendo de saudade de Arivaneide. Já tinha comprado até pão doce para a gente tomar com um cafezinho. Morrendo de saudade dela. Que quando eu estou cansado e com saudade de Arivaneide, eu gosto de comer um pão doce com café bem quentinho com ela. Cada um tem um hobby. E eu vinha animado, cheguei em Abreu e Lima, peguei aquele engarrafamento de Abreu e Lima, e depois essa mulher liga, dizendo que tinha sido expulsa de casa, que o irmão não queria mais, que a mãe não queria mais, que ninguém queria mais, e ela estava na frente da tenda com 2 crianças, uma criança que tinha uns 1 ano e pouquinho, e outra criança que tinha 7 a 8 anos. E eu disse, mas Senhor, e o meu pão doce? Mas Deus, e o meu sono? E eu fiquei querendo arranjar desculpas. Eu liguei para Deus e o mundo para ver quem ajudava essa mulher e não sobrou ninguém. E Deus disse, é você. E
contrariado, contra a minha vontade, pode crer nisso, com raiva, eu tive que passar lá na igreja. Nesse momento, quando eu cheguei lá, alguns de vocês já tinham comprado uns biscoitos e dado a ela e os filhos, outros já tinham comprado um lanche lá na frente e tinham dado a ela e os filhos, com muita raiva daquela condição, chateado, contrariado, invocado, eu chateado com Deus, eu disse: Senhor, peraí, tudo tem um limite, eu preciso ir para casa, eu tenho que descansar. E Deus dizia: não, vá buscar, ela vai dormir na sua casa. E olha, irmãos, nesse dia eu briguei com Deus, porque eu não queria. No outro dia, o pai chegou e disse: meu filho, olha, eu tenho um problema aqui. Sua mãe disse isso, e agora... Porque essa mulher era usuária de crack, e minha mãe ficou com muito medo disso. E meu pai disse: e agora a gente tem um problema, porque ou ela ou sua mãe. E isso foi muito difícil para mim. E eu queria que quem ficasse na minha casa? Imagina. Quem eu queria que ficasse na minha casa? Zé Marcos queria que quem ficasse na minha casa? Minha mãe. É lógico que era minha mãe. E pai começou o diálogo comigo do jeito que esse homem começou o diálogo com Jesus. E na hora eu lembrei disso. E eu cortei o meu pai, coisa que eu não faço de jeito nenhum. Sempre obedeci extremamente aos meus pais. E meu pai disse: meu filho, olha, eu sei que você gosta de ajudar as pessoas, mas... Aí eu disse: pai, 1 minuto. Eu não gosto de ajudar as pessoas. Disse: não, meu filho, eu sei que você gosta de ajudar as pessoas. Não, pastor, não me conhece. Eu não gosto de ajudar as pessoas. Eu não gosto. Eu gosto, quem me conhece, eu gosto de quê? Eu gosto de pão doce com café. Eu gosto de quê? Rapadura. Eu gosto de quê? Churrasco. Eu gosto de... Não, tapioca eu não gosto mais não. Já gostava, mas a Erivaneide faz tapioca todo dia, mano. Pelo amor de Deus. Não gosto mais não. Eu gostava de jogar bola com o Baruque. Quando ele quebrou meu dedo, eu não gosto mais. Eu gosto de Boa Viagem à noite. Eu gosto da pracinha de Boa Viagem, depois do expediente. Eu gosto do lago que Deus me deu de presente, lá do lado da minha casa, um lago lindo. Eu gosto do ar-condicionado do meu quarto, porque eu detesto calor. Gosto de viajar. Gosto de conversar com quem eu gosto. Não gosto de conversar com quem eu não gosto. Eu sou pastor, tenho que conversar com um monte de gente que eu não gosto. E eu converso sem gostar. Não gosto. Eu gosto de conversar besteira. Eu não gosto de falar sobre problemas. E todo dia mais gente me chamam para apresentar os seus problemas. Eu não gosto. Eu gosto de macarrão a alho e óleo. Eu gosto de caroço de jaca. Você sabe o que é caroço de jaca? Caroço de jaca é queijo provolone de pobre. Se você não pode comprar queijo provolone, cozinhe caroço de jaca, que é o mesmo gosto, a mesma cor, a mesma textura, serve do mesmo jeito. Mas eu gosto disso. Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de contar piada, essas coisas eu gosto. Eu não gosto de ajudar pessoas. Eu não gosto de tirar 1 centavo do meu bolso para comprar 1 quilo de feijão para ninguém. Eu não gosto de dividir minha casa com nenhum hóspede, mas quem me conhece sabe que nunca falta hóspede na minha casa, mas eu gosto de ficar sozinho na minha casa. Eu gosto de assistir televisão. Essas coisas aí que eu estou dizendo, eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de lazer, de praia. Por exemplo, eu gosto de engordar. Eu gosto de engordar. Eu gosto de comer comida que engorda, mas eu não como. Eu gosto de Coca-Cola aqui, que nem todo mundo gosta de Coca-Cola, mas eu não bebo. A grande questão é, se você me vê fazendo qualquer coisa boa, pode ter certeza, eu não gosto. Eu gosto de fazer coisa ruim. Eu sou marido de uma só mulher, mas se eu fosse seguir o meu gosto, eu tinha umas 30. Se eu fosse seguir o meu gosto, era cerveja toda noite. Se eu fosse seguir o meu gosto, eu não tirava a gordura da picanha nunca, porque a coisa mais gostosa da picanha é a gordura, mas eu não como a gordura da picanha. Se eu fosse seguir o meu gosto, meus queridos,
eu não era nem um pouco parecido com essa pessoa que vocês estão olhando. Se eu fosse fazer as coisas que eu quero fazer, vocês iam me desconhecer. Vocês iam dizer, esse é o pastor? E eu ia dizer, pastor? Quem disse que eu gosto de ser pastor? Eu não gosto de ser pastor. Eu não queria ser pastor. Eu queria ser coronel. E eu estava estudando para ser coronel. E hoje era para ser major do exército. Esses eram os meus planos. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu disse, não, 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 não. E durante 6 meses eu disse, não, Senhor, não quero, Senhor, não quero, Senhor. Porque eu sabia que quando eu dissesse sim, Senhor, eu ia ter que abrir mão de tudo que eu gostava. Eu não gosto. Essa pessoa que vocês conhecem faz tudo que não gosta. Por isso, se você acha que eu presto, tu estás enganado. Eu não presto. Se você acha que eu sou bom, você não me conhece. Eu não sou bom. Se você acha que eu gosto de ajudar, você não me conhece. Eu detesto ajudar. Por isso, se você chegar e disser, pastor, o Senhor é o cara, eu que me conheço vou dizer, o cara é Deus. Porque eu sou um lixo. Você está entendendo essa lógica? Se fosse pelo gosto aqui, meu irmão, sábado de manhã todo mundo ia estar no galo. Beijando na boca de 10 meninas ou 10 meninos numa manhã só. Mas você está aqui. Porque o Espírito Santo de Deus te colocou aqui. Para você não fazer o que você gosta, mas para você fazer o que Deus gosta que você faça. Por isso não resta, o segundo H tem que ser humildade. Porque na hora que você achar que tudo que você faz de bom é mérito seu, você está cavando o seu próprio buraco. Entende esse princípio? Ninguém se torna servo porque tem o coração bom. Nós nos tornamos discípulos de Cristo e identificados pelo serviço, porque fizemos uma troca. Havia em nós, e eu posso dizer, há em nós, um espírito carnal que pertence a nós. Mas esse espírito é assassinado todos os dias, mortificado todos os dias, para que tenha vez em nós o Espírito Santo de Deus, que é o único que pode nos dar vida plena. Eu vou falar de vida plena hoje à noite ou amanhã de manhã, porque tem a ver com o conceito de simplicidade. E você vai aprender hoje à noite e amanhã de manhã que nós só podemos ter vida plena se nós formos, se nossa vida for simples. Esse jovem não tinha vida plena, porque a vida dele era glamurosa, era rica. A Bíblia diz aqui que ele era riquíssimo, por isso que ele era faltoso daquilo que precisava para ter plenitude. Mas isso é para depois. Eu quero saber de uma coisa para eu poder me calar e a gente passar para o segundo momento. Eu quero saber só de uma coisa. Você entendeu por que nós temos que ser servos? Entendeu? Porque se nós somos discípulos de Cristo, nós temos essencialmente que sermos servos. Você entendeu? Por quê? Pode dizer, pode dizer. Sim. Porque a única forma de nós sermos parecidos com Cristo é sermos servos. Lembra do Ruperetas? O servo de Cristo cresce para baixo. O servo de Cristo não serve para cima, não cresce para cima. Agora, você entendeu nessa manhã por que eu estou colocando esse segundo H na fórmula? Você está entendendo por que nós temos que ser humildemente servos? Por quê? Porque tudo que nós fazemos de bom é mérito de quem? Isso é gaivota, viu, Sandra? Anota aí, isso cai na prova. Bom, Sandrinha. Não há bondade em nossas vidas que não seja egoísta. Aí você pode dizer, pastor, o senhor está radicalizando. E uma mãe que cuida de um filho é bondade egoísta? Eu quero ver se com o mesmo prazer que ela dá de mamar ao filho, ela poderia pegar 2, 3 favelados e dar de mamar também.
E eu quero saber que se faltasse leite para o filho dela, ela ia dar um jeitinho para dar o leite do filho dela ao leite do filho da pobre. Então, até a maior expressão de amor que você possa imaginar na humanidade, que é a expressão da mãe dar de si para o filho, é egoísta. Porque o filho é dela. E eu não conheço nenhuma mãe que deixaria o seu filho com fome para amamentar o filho desconhecido, como Deus, que provocou a aniquilação do seu próprio filho para que eu e você tivéssemos vida. Não conheço, nenhum amor humano se assemelha a isso. Não é possível. Então, todo e qualquer ato de servidão que sai de nós, é porque entrou em nós por causa de Deus. Por isso a glória não pode ser nossa. Porque o mérito não é nosso. O mérito é de Deus. Quem não sabe o que é mérito? Só para eu explicar. Não quer dizer que não sabe o que é mérito, né? Então não vou explicar. O mérito não é seu, o mérito é de Deus. Por isso que essa fórmula precisa desse segundo H. Então aí nós já temos S2H2. Hoje à noite nós vamos ter S3H2 e amanhã S3H2R. E nós vamos sair daqui com certeza absoluta, entendendo completamente o que Deus quer de nós para que nós sejamos os seus discípulos. Amém?